Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. São Paulo nos apresenta uma tensão muito forte, percebida por todos aqueles que vão se aproximando mais de Deus. Quanto mais se aproxima de Deus, mais toma consciência, mais percebe a tensão existente entre uma vida segundo a carne e uma vida segundo o Espírito. As pessoas que vivem distantes de Deus não têm essa percepção, por estarem demasiadamente familiarizadas com essa vida na carne. Mas repito, conforme a fé vai sendo aprofundada, amadurecida, os passos de conversão forem sendo dados, começamos então a perceber essa tensão existente dentro de nós. São Paulo fala de modo diferente e muitas vezes sobre essa tensão, sobre querer acertar e nem sempre conseguir, sobre saber o que é correto e tantas vezes acabar inclinado àquilo que é errado. Se viverdes segundo a carne, morrereis. A morte, na compreensão bíblica do Novo Testamento e na compreensão paulina, a morte não é o término de nossa vida terrena. A morte é uma vida sem Deus. Uma vida distante de Deus. Uma vida na qual a relação está rompida com Deus. E o corpo humano está destinado à morte. Por causa da concupiscência que toca a todos nós e toca fortemente todos nós, nos inclinando ao pecado. Como, repito, uma consequência do pecado, da origem. Todos nós experimentamos a inclinação ao pecado, que chamamos de concupiscência. E no pecado, ninguém vive perto de Deus. No pecado, vivemos mortos para Deus. Os bens materiais deveriam ser apenas meios para que o homem alcançasse o céu, o fim último de sua vida, o fim último desejado por Deus. Mas ao buscarmos de modo desordenado os bens materiais e os prazeres, fazemos dessas realidades que seriam apenas um meio para um fim maior, fazemos dela o fim. Invertemos a ordem. Os bens materiais e prazeres lícitos deveria ser apenas um mecanismo que nos possibilite alcançar a meta de nossa vida, que é Deus, que é o céu, que é a sua amizade. Mas de modo desordenado, vamos buscando os bens materiais e os prazeres e fazendo deles a grande meta de nossa vida. Bem, e esse modo de se comportar faz com que o homem se submeta mais e mais a essa inclinação de pecado e, consequentemente, ao próprio pecado. E são muitos exemplos desse comportamento. Cito alguns. Então, o estudante ou a pessoa que trabalha, estuda ou trabalha sem descanso, estuda e trabalha sem tempo para Deus. O trabalho deveria ser o meio pelo qual a pessoa se mantém a sua família e possibilita então buscar a Deus. Mas as pessoas invertem a lógica, vem até Deus, pede o trabalho, consegue o trabalho, dedica-se ao trabalho e esquece Deus. E começa a dizer que não tem
tempo. O mesmo trabalho que pediu a Deus, o mesmo estudo que pediu a Deus, agora passa a ser a ocasião de não ter mais tempo para Deus. A ordem se inverteu. E ainda jovens e adultos que vão se relacionando sem compromisso e sem discernimento. A outra pessoa, a busca por um companheiro ou uma companheira, deveria ser um caminho de fé. Buscar alguém que compartilhe a vida comigo, para que juntos pudéssemos alcançar Deus, para que juntos pudéssemos alcançar o céu. Mas não. Adolescentes, jovens, adultos, vão se relacionando com o único objetivo de buscar prazer. A ordem invertida novamente. Encontramos pessoas incapazes de estabelecer prioridades justas e honestas, por conta de vícios, de jogos, de prazeres e da preguiça. E vamos vendo novamente a ordem invertida, uma vida dedicada apenas aos prazeres e às coisas que lhe satisfazem, e não conseguem sair dessa rotina viciosa. Vemos muitas pessoas frágeis e incapazes de dizer não à sua própria vontade. E não tem como obedecer a Deus se não aprendermos a dizer não à nossa vontade. Eu digo não a mim muitas vezes, para que eu diga muitas vezes sim a Deus. E tudo isso, esse modo de se comportar, que inverte um fim com o meio, ele acaba fazendo com que Deus e a fé passe como coisas de pouca importância, coisas, digamos, desatualizadas, coisas antigas, coisas velhas, coisas que não nos atraem. Esse tipo de comportamento faz com que o céu deixe de ser desejado. Esse tipo de comportamento faz com que o inferno não seja mais temido. Parece que o inferno é uma coisa medieval, mas é uma revelação bíblica para o hoje, para o presente, é uma realidade real, ainda que Deus nos apresenta, que deve ser lutado e vencido e superado por uma vida sempre na amizade com Deus. Então, esse comportamento, quando inverte o fim pelo meio, o meio pelo fim, vamos nos afastando de Deus, do céu e do próprio temor do inferno. E por isso eu digo para você, e para mim também, se não aprendermos a lutar contra essa inclinação ao pecado que todos nós experimentamos, estaremos sempre mortos para Deus. Quem não aprende a perceber essa inclinação e lutar contra ela, viverá morto para Deus. Mesmo que dentro da igreja. Podemos ter igrejas cheias de pessoas mortas para Deus, porque não aprendem a lutar, porque são incapazes de lutar, e porque, não lutando, não vencem. A vida no Espírito virá da luta e da vitória sobre essa inclinação ao pecado. Desta luta e desta vitória, Deus habitará o nosso interior. Dessa luta e dessa vitória, crescerá mais a presença dEle em nós. E cresceremos na sua imagem e na sua semelhança. Somos chamados todos nós a reconstruirmos a imagem e a semelhança de Deus em nós. Essa imagem e semelhança, que é o modo como fomos criados por Deus, está em Gênesis, foi se desgastando com o pecado original e foi se desgastando com os nossos pecados atuais.
Cada vez que pecamos, nos afastando de Deus ou rompendo amizades com Deus, vamos como que desfigurando a imagem e semelhança dele em nós. E a vida no Espírito é esse caminho de reconstrução, de reconstituição da imagem e semelhança dele em nós. São João Crisóstomo, eu não cito ele literalmente, cito um pensamento dele, diz assim: o Espírito de Deus habita apenas as pessoas que vivem segundo o Espírito. Não dá para dizer, estou no pecado, mas Deus está sempre comigo, porque Deus não está onde está o pecado. Deus não está onde está o pecado. Então não diga, Deus está sempre comigo, se você está habituado a viver no pecado. Se você já não mais luta contra o pecado. Por isso diz o santo, o Espírito de Deus habita apenas as pessoas que vivem segundo o Espírito. E para isso se faz necessário crucificar a carne de toda a realidade que nos leva ao pecado. Quem viver assim, pertencerá a Cristo. Irá saborear o encanto de uma vida imortal e avançará rapidamente no caminho da virtude. Os que receberam o Espírito por meio do batismo e do sacramento da crisma, receberam uma estrutura espiritual e precisam viver e agir a partir dessa base que foi concedido a todos que receberam tais sacramentos, numa dinâmica de desenvolvimento constante sobre a orientação do mesmo Espírito. Esta mesma estrutura espiritual, a vida espiritual que alimentamos por meio de nossas orações, precisa gerar em nós, primeiro, a convicção da presença de Deus. Se eu busco Deus, se eu luto contra o pecado, eu preciso ter a convicção, o entendimento de que Deus está sempre comigo. Mas não apenas uma convicção intelectual. É preciso ter também uma percepção existencial da presença de Deus. Eu preciso compreender que Deus está comigo e a minha vida espiritual precisa ser capaz de fazer com que eu experimente a presença de Deus em minha vida. Que eu entenda e que eu perceba, que eu experimente. Porque muitos que não lutam, ou não lutam quanto deveriam lutar, acabam tendo uma ideia de um Deus distante. Até dizem verbalmente, Deus está comigo, mas Deus na vida de muitos, é uma realidade distante. Podemos, quando falamos de crucificar a carne, falar das mortificações. A mortificação, penitência, sacrifício, consiste em todo ato consciente de contrariar a própria vontade. Toda vez que conscientemente eu contrario a minha vontade, eu então assumo uma atitude mortificada. Atos simples que podemos planejar, como acordar e levantar na hora determinada, alguns afazeres domésticos que não gostamos de fazer, há iniciativas em algumas atividades e trabalhos, aliviar o trabalho e, enfim, de outras pessoas. Podemos planejar muitas coisas, como fazemos na Quaresma, mas que não deveria ser restrito ao tempo de Quaresma, deveria ser vivido e praticado ao longo de todo o ano, na Quaresma com mais intensidade, mas vivido e praticado durante todo o ano. Podemos ainda aproveitar situações que o próprio cotidiano nos oferece. Dar atenção a uma pessoa que se aproxima
e que talvez não simpatizemos tanto. Enfim, o cotidiano, ele é repleto de situações que podem nos possibilitar situações de sacrifício, situações de renúncia de nossa própria vontade. E o hábito de contrariar a própria vontade, o hábito, portanto, é essa ação repetida, essa ação frequentemente repetida, esse hábito de contrariar a própria vontade, nos traz domínio sobre o nosso querer e o nosso fazer. Quanto mais eu vou disciplinando minha vontade, mais eu sou senhor de mim mesmo, senhor das minhas ações. Há pessoas que o que quer tem que fazer. Parece criança, né? Tem adulto assim, não amadureceu, não desenvolveu essa capacidade de autocontrole. Querer é ter que fazer, e não. O hábito da mortificação, o hábito da penitência, o hábito de contrariar a nossa vontade, faz com que tenhamos controle sobre aquilo que eu quero e sobre aquilo que eu sou chamado a fazer. E com esse domínio, podemos discernir mais livremente o querer de Deus. E com mais liberdade, seremos capazes de realizar o querer de Deus na nossa vida. Porque ninguém consegue obedecer a Deus se não conseguir ter controle sobre a sua própria vontade. Muitos estão na igreja, mas as suas ações são determinadas pelo seu querer, não pelo querer de Deus. E aí tem muitos argumentos para isso. Somos chamados a ter controle sobre nós mesmos e fazer com que nossa vontade esteja submissa à nossa razão e a nossa razão iluminada pela fé. Esse é o caminho que o cristão precisa trilhar. Ter controle sobre a vontade, submeter a vontade à razão, iluminar a razão com os princípios da doutrina e submeter ao querer de Deus. E aí, nem sempre a ação mais nobre é aquela ação que gostaríamos de fazer. Coisas sempre simples, ceder um lugar, deixar um carro passar à frente no trânsito, doar algo que gostamos, ser fiel ao tempo de oração, tirando do passatempo ou tirando até mesmo do descanso, se for necessário. Repito o que disse antes. Se não aprender a lutar contra a inclinação de pecado, estarás sempre mortos para Deus. Ou lutamos contra o pecado, a inclinação ao pecado, ou viveremos mortos para Deus. E não queremos uma igreja repleta de pessoas que vivem mortos para Deus. Portanto, só temos uma alternativa como cristãos: lutar e vencer. Lutar e vencer hoje, amanhã e depois. Lutar e vencer sempre. Lutar e vencer todos os dias. E não lutamos sozinhos. Deus luta conosco, porque Ele nos suporta, Ele nos dá suporte com a sua graça. E não há nenhum pecado que seja invencível. Aquele pecado que você leva recorrentemente à confissão, ele não é invencível, porque Deus dá a você e a mim a graça de vencermos todo e qualquer pecado, toda e qualquer tentação. Então não falta a graça de Deus. Não falta um Deus que luta conosco. Falta tantas vezes nossa determinação e o nosso esforço. Falta esforço, falta determinação, mas não falta a graça de Deus. Deus está conosco. Deus luta conosco, porque Ele quer que vivamos ao seu lado. Ele quer a nossa amizade. Ele quer que vivamos para Ele, que vivamos para a eternidade.
lutemos hoje, amanhã e sempre. Lutemos e vençamos, para que possamos ser amigos de Deus na terra e sermos amigos de Deus no céu. Assim seja. Amém. Amém.